Se você já trabalha com GIMP há algum tempo, você provavelmente conhece a ferramenta de alinhamento e sabe que ela não é das mais fáceis de ser utilizada. Existe sempre aquele pedido muito importante dentro da comunidade de existir algo como o atrair, né? Que a gente tem dentro do Inkscape, dentro do Photoshop, dentro do Illustrator, enfim. Que é basicamente você ter a capacidade de ter um objeto e simplesmente arrastar o outro com base na posição daquele objeto que a gente tem. E na versão 2.99.18 do GIMP a gente tem essa possibilidade. Então hoje eu quero mostrar para você como que a gente vai fazer isso a partir da versão 2.99.18. A primeira coisa que a gente vai precisar são de duas imagens aqui, né? No caso, eu tenho aqui dois logos, né? No caso, o logo do GIMP e o logo do Inkscape lado a lado. E aí, se você sabe, né, que você precisa ter exatamente esse logo do Inkscape aqui no centro desse objeto, vai ser meio complicado. Então a gente teria que pegar bem milimetricamente, ou então utilizar a ferramenta de alinhamento para poder alinhar um com o outro. Isso é bem chato de ser utilizado. Então, o que hoje a gente tem para poder facilitar isso aqui? Bom, a primeira coisa é vir na ferramenta de visualizar. Dentro da ferramenta de visualizar, você vai selecionar a ferramenta atrair para caixa delimitadora. Quando você clica nessa ferramenta, automaticamente o GIMP ele interpreta que esse objeto aqui quer ficar basicamente alinhado com esse outro objeto aqui. Então, o que basicamente a gente vai precisar fazer é clicar e arrastar. Eu não estou segurando Ctrl, eu não estou fazendo nada diferente. Então, se eu quiser botar ele por cima, ele vai pensar justamente nisso. O centro do objeto que eu quero utilizar. Da mesma forma desse lado, da mesma forma desse lado e da mesma forma desse lado aqui. Sensacional! Agora, vamos pensar que eu quero esse mesmo logo aqui, só que ele vai ser duplicado. Eu quero que tenham 4 logos exatos aqui. E eu quero que a distância entre eles seja igual. Como você pode perceber, a distância desses aqui não estão tão iguais assim, tá? Vamos pensar que a distância tá assim, tá meio zoadinha. Como é que a gente faz para poder ajeitar isso, gente? Bom, a primeira coisa é vir aqui agora no menu de visualizar e você vai vir em atrair para equidistância. Você clicou aqui e agora vamos pensar que você quer, primeiramente, ter a distância entre esses objetos aqui, tá? Então, eu tenho aqui, criei uma distância entre esses objetos e eu quero que o meu terceiro elemento, o meu terceiro objeto, ele fique exatamente com a mesma distância desse logo para este. Como que eu faço isso? Se eu selecionei a ferramenta de equidistância, eu vou selecionar agora o meu terceiro logo, vou colocar ele aqui, ó, centralizado em relação ao que eu queria, né, alinhado, e agora a equidistância vai fazer o trabalho pra gente, ó. Ele tem exatamente 63 pixels de distância entre um e outro. Se eu quero fazer isso com esse logo aqui do Inkscape também, mesma coisa. Primeiro, vamos alinhar ele aqui e agora a gente vai fazer o alinhamento da equidistância, ó, 63 pixels entre os 3 objetos. Soltou e agora está finalizado. Cara, essa é uma ferramenta que era muito pedida e é uma ferramenta super importante. A partir da versão 2.99.18 a gente vai ter essa ferramenta e eu tenho certeza que ela vai ser sensacional e vai ser com certeza uma das mais importantes ferramentas para fazer manipulação de imagens e outras coisas também. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like e de se inscrever e eu vejo vocês no próximo vídeo.